Olá pessoal, certamente Paulo foi e é uma das pessoas mais proeminentes de toda a cultura cristã do mundo antigo e do mundo contemporâneo. Quando nós lemos a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 17, a partir do versículo 16 da palavra de Deus, diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, ou seja, na ágora, todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Até aqui. Nós, nessa aula, queremos analisar o pensamento e a filosofia de Paulo, Paulo apóstolo, Paulo filósofo. Enquanto Sócrates, Platão e Aristóteles produziram uma filosofia para a sua época, Paulo apóstolo também produziu uma filosofia para a sua época e para os nossos dias. E a questão desse nosso estudo, dessa nossa abordagem, Paulo de Tarso conheceu a filosofia grega. Paulo, um homem cosmopolita, um homem de uma grande versatilidade, um homem muito versátil. Paulo conheceu a filosofia grega e esse é o tema da nossa aula desse dia. Bom, o primeiro pressuposto é que Paulo certamente foi um grande filósofo. Paulo utilizou a razão, Paulo utilizou a cultura da sua época para explicitar todo o arcabouço da fé cristã da sua época. E as fontes filosóficas do conhecimento do apóstolo Paulo, do filósofo Paulo, foram certamente a cultura greco-romana e a religiosidade judaica, porque Paulo estava no contexto do helenismo. O helenismo é esse período da história no qual Paulo está inserido. Então, as fontes do conhecimento do filósofo e apóstolo Paulo são certamente a cultura grega, a cultura romana e a cultura judaica. A formação de Paulo, Paulo tinha uma formação teológica judaica. Então, toda a sua formação, aquilo que desde a sua tenridade, ele foi formado na escola teológica Gamaliel e o seu conhecimento teológico é da cultura judaica, é da sabedoria judaica. Só que Paulo, ele extrapola os muros da cultura judaica. Mas antes disso eu quero trazer um texto de Atos, capítulo 22, versículo 2, diz assim: provando que Paulo é um homem tão cosmopolita que ele falava o hebraico, Então, Atos 22, 2 diz assim: e quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. Portanto, o hebraico era a língua que era utilizada nas liturgias judaicas. Paulo tinha o domínio do hebraico. E nas ruas da Palestina, as ruas de Israel, qual que era a língua falada? Era a língua hebraica? Não. A língua hebraica era aquilo que era próprio para a liturgia do templo da sinagoga. Assim como na cultura dos dias atuais, o latim é a língua falada, por exemplo, em Roma, pelo Papa e pelo clero católico, e nos documentos papais, que é a língua própria da eclesia católica, nas ruas da Palestina, as ruas de Israel, se falava o quê? Se falava o aramaico. O aramaico era a língua do povo que estava na rua. O hebraico era a língua que falava dentro do templo. Bom, mas Paulo também foi chamado de apóstolo dos gentios, isso mesmo. Em Romanos capítulo 11, versículo 13, nós encontramos Paulo sendo nomeado de apóstolo dos gentios. Paulo como apóstolo dos gentios, em Romanos 11, 13, isso vem nos mostrar que Paulo, ele era um homem voltado não somente para a cultura do templo, da sinagoga, das ruas da Palestina ou de Israel, mas também para todo mundo gentílico. O que é um gentil? O gentil é o não judeu, o não hebreu. Todos nós somos gentios, no sentido de que nós não somos judeus. E Paulo é chamado de apóstolo dos gentios, porque a sua cultura também estava no domínio
do grego, que era a língua política da região. Por quê? Porque a Palestina, porque Israel era colônia, era província romana. Então, o grego era a língua, o idioma administrativo de Roma. Então, ainda que os gregos tivessem sido suplantados pelos romanos, ainda assim continuava falando grego. Então, nós temos Paulo falando o hebraico, o aramaico e também falando o grego, porque era o idioma que dava acesso a todos os povos, assim como o inglês hoje é um idioma que você tem acesso a todas as culturas, todas as portas se abrem quando você tem o domínio do inglês. E Paulo, o apóstolo, ele dominava o hebraico, o aramaico e o grego. Lembrando que os centros culturais daquela época eram Jerusalém, Roma e Atenas. Esses eram os 3 centros culturais do mundo antigo, assim como hoje. Londres, na Inglaterra, é o centro da cultura, Paris, na França, é um centro cultural, e nós temos também Washington, capital dos Estados Unidos, também é um centro cultural. Então, aquilo que nós temos como centro de cultura, produção cultural hoje no mundo, Jerusalém, Roma e Atenas era o centro da cultura do mundo antigo. E lembrando que Paulo, ele teve acesso a esses centros culturais, ele bebeu dessas fontes, ele foi um homem cosmopolita, um homem muito à frente de sua época. E quando Paulo escreve as suas cartas, todas as cartas de Paulo foram escritas em grego. Paulo não estava escrevendo para quem estava na sinagoga falando hebraico, Paulo não estava escrevendo para quem estava nas ruas de Jerusalém falando aramaico, mas Paulo estava escrevendo para pessoas que estavam além dos muros de Jerusalém. E quando nós vamos a carta aos Romanos, é uma carta escrita em grego, 1 e 2 Coríntios foi escrita em grego, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Filemão e Tito, são cartas escritas em grego. E Paulo fundou colônias em praticamente toda a Ásia Menor. E quando nós trazemos a nossa memória, lembramos que a Ásia Menor é o berço da filosofia grega. Então você tem Paulo fundando a igreja em Éfeso, terra de filósofos, Colossos, na Galácia, em Filipos, em Tessalônica, em Corinto. Toda essa região são regiões no qual havia muitos filósofos. E Paulo teve acesso, ao conhecimento desses filósofos. Nós podemos ver claramente em Atos 17, como foi lido aqui, Paulo tendo contato com os filósofos epicureus e estoicos. Quando nós vamos falar do estoicismo, que foi uma corrente helênica do tempo de Paulo, que ainda perdurava no tempo de Paulo, o estoicismo é uma escola de filosofia helenística, fundada na Grécia, em Atenas, por Zenão de Cítio, no início do século III a.C. E o estoicismo chega a Roma, assim como o epicurismo vai chegar em Roma. E a filosofia estoica, ela ensina a manter uma mente calma e racional, independente das circunstâncias. E nós vamos ver isso no pensamento de Paulo, essa imperturbabilidade, essa tranquilidade indiferente das circunstâncias, nós vemos nas cartas paulinas. E algo que um dos pensadores dessa época deixou muito claro para nós, do estoicismo, Marco Aurélio, ele disse: você tem o poder sobre a sua mente, mesmo quando não tem sobre os fatos externos. Compreenda essa lição e você encontrará toda a força que precisar. Eu não tenho poder sobre as situações que estão além da minha força, mas eu tenho poder sobre a maneira como eu encaro cada situação. E quando Paulo propõe esse cuidado com a espiritualidade, com a interioridade, nós vamos ver que a filosofia estoica está muito próxima do pensamento de Paulo. E em Filipenses capítulo 4, versículo de número 12, Paulo vai dizer literalmente isso, que é uma ideia da filosofia estoica que ele trabalhou para transmitir aos outros povos, a espiritualidade cristã. Quando ele diz: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Essa filosofia que nós encontramos em Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 12, é uma ideia estoica, ou
tem aí uma leitura histórica aplicada ao cristianismo. Então nós vemos sim Paulo conhecedor muito profundo da filosofia estoica. E Paulo também foi um conhecedor da filosofia, né, do epicurismo. Paulo, como homem muito sábio, muito versado, Paulo conheceu com muita tranquilidade o epicurismo. Lembrando que o epicurismo foi a filosofia fundada por Epicuro de Samos, que nasceu aí aproximadamente em 341 e veio a falecer em 271 a.C. E qual é a visão da filosofia do epicurismo? Buscar a felicidade através dos prazeres moderados. Essa é a visão, é a filosofia que Epicuro, né, pontuava e ensinava. E o que é interessante observar que as pessoas desejam a felicidade, e a felicidade ela só é conquistada através do quê? Através da ataraxia. O que é a ataraxia? É essa serenidade de espírito, e ela é alcançada quando o indivíduo consegue evitar prazeres desnecessários. O epicurismo vai falar que o prazer é o centro de tudo, a felicidade é obter prazer, mas não é qualquer prazer, até porque tem alguns prazeres ou algumas satisfações que podem trazer desgosto, trazer infelicidade. Então a ataraxia é justamente isso, é quando o indivíduo ele consegue evitar prazeres desnecessários, prazeres ruins, que causam uma dor intensa, né, após sua satisfação. Então, por exemplo, quando alguém consome uma droga, alguém faz algo ruim que a princípio causa uma certa satisfação, mas depois a consequência é muito mais desastrosa do que aquela satisfação que a pessoa alcançou. E Epicuro de Samos vai pontuar que a felicidade é um princípio fundamental para você alcançar todas as suas realizações. E dentro do epicurismo, dentro da filosofia epicurista, Epicuro vai recomendar cuidar da saúde, que é fundamental, né? Cuidar da sua saúde mental. É importante você cuidar da sua saúde mental, você cultivar boas amizades, você evitar preocupações e você desejar prazeres moderados. E Paulo vai colocar isso com muita propriedade nos seus escritos, né? Esse cuidado da nossa interioridade, esse cuidado da nossa espiritualidade, que é algo que os coaches hoje estão fazendo e muitos estão pregando, mas Paulo, na sua filosofia, já nos ensinava a cuidar da nossa saúde mental. Hoje nós vivemos uma sociedade que há muita ansiedade, há muita depressão, e Paulo ensina nos seus textos teológicos, espirituais, filosóficos, que cada um de nós devemos cuidar não somente da parte física, que é importante, mas também da nossa saúde mental. Cuidar dessa área tão importante da nossa existência. E Paulo também recomenda, e os epicúreos recomendam, cultivar boas amizades, né? A palavra de Deus vai dizer que existem amigos mais próximos ou mais chegados do que irmãos de sangue. E a palavra de Deus também diz que nós não devemos, né, cultivar preocupações, porque cabe a cada um dia o seu mal. E desejar prazeres, né, moderados. O que é um prazer moderado? Bom, você quer ter um avião, mas onde você vai colocar o avião? Você não tem um hangar. Você, de repente, deseja ter um iate, mas você não tem condições de manter o seu iate. Então, prazeres moderados é viver uma vida mais simples, uma vida tranquila, né? A palavra de Deus vai dizer que, tendo que comer e o que vestir, se dê por satisfeito. Ou seja, viva satisfeito com aquilo que você tem. Seja feliz com aquilo que você já conquistou. Não fique desejando muitas coisas, porque esse desejo, essa questão de querer muitas coisas traz infelicidade para a nossa alma. Se contente com o que você tem, seja feliz com o que você tem. E o que o epicurismo vai dizer para você evitar? O que você tem que evitar? Você tem que evitar todo tipo de excesso. Aquilo que Aristóteles falava da virtude, né? O que é a virtude? É o justo equilíbrio, nada de excesso, excesso por falta, né? Nem excesso, né, de sobrecarga. Viver em harmonia, em equilíbrio. Comer é uma coisa boa, mas comer em excesso é uma coisa ruim. Dormir é algo bom? Mas dormir em excesso é ruim. Trabalhar é uma coisa boa? Sim, trabalhar é uma coisa maravilhosa. Porém, trabalhar em excesso, você vira um workaholic, um viciado em trabalho. Então, todo tipo de excesso é negativo. Evitar as perturbações do cotidiano.
a pessoa se perturba com qualquer coisa, né? Apenas uma gota de água dá a impressão que é uma tempestade. E a palavra de Deus vai dizer que nós devemos confiar no Senhor, nós não devemos nos perturbar por qualquer coisa. Os epicureanos vão falar de luxos excessivos, viver uma vida simples. Quanto mais você deseja ter coisas, mais infeliz você se torna, porque cada vez que você conquista algo, você quer mais coisas e mais coisas. Hoje nós vivemos uma sociedade consumista, e os epicúreos já falavam sobre essa questão do consumismo, usavam esse termo, mas falavam de luxo excessivo. Então, querer muito, né? Desejar muito, correr atrás sempre de algo que não está em nós, satisfazer com aquilo que você tem. Ostentar, hoje a gente vive a cultura da ostentação, que é uma mentalidade muito pobre, né? Ostentar é uma coisa que os epicuristas recomendavam que as pessoas vivessem com mais tranquilidade, né? com mais harmonia consigo mesmo, aquilo que eles têm. E, finalmente, evitar a multidão. Hoje nós vemos uma sociedade que as pessoas estão excessivamente, né? Se mostrando nas redes sociais, e evitar, né? Que esse excesso, né? de aparecer e se mostrar, no sentido que não seja algo produtivo. Então, Paulo sim conheceu as filosofias da sua época. Paulo foi um homem conhecedor da filosofia da sua época. Os epicuristas, os estoicos, os grandes pensadores. Paulo, como filósofo, dentro da cultura helênica, Paulo conseguiu andar e conversar com gregos, romanos, né, com os próprios judeus da sua época, com os povos gentílicos de várias culturas, de várias matrizes, porque Paulo era um homem cosmopolita, Paulo, um grande filósofo. Quero te convidar a se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e compartilhar. Um grande abraço, até a próxima aula.